A Eucaristia, ela é o centro da nossa fé. Diz o Concílio Vaticano II que ela é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Por que a fonte? Porque é dela que emana toda a graça de Deus, né? Nós tiramos a graça de Deus, a força da nossa salvação, da nossa santificação, através da Santíssima Eucaristia, o maior de todos os sacramentos. É o ápice porque todo converge para a Eucaristia. A vida da igreja, tudo converge para a Santíssima Eucaristia. Eu acho muito bonito falar sobre isso, eu gosto muito dessa frase da Lumen Gentium, capítulo 11, se não me engano, mas eu não me engano, Lumen Gentium, capítulo 11. A Sacrosanctum Concilium também vai falar, né? Obviamente, Sacrosanctum Concilium é sobre a liturgia, né? Sobre a Eucaristia de modo especial. Então, fonte e ápice da vida cristã, ou seja, toda a vida cristã, a nossa santificação, né? Repito, bebe desta fonte, desse tesouro inexorável, né? Desse tesouro inaudito que é a Santíssima Eucaristia. Porque a Santíssima Eucaristia é o próprio Jesus. É a presença de Jesus no meio de nós, mas não a presença assim teórica ou fictícia ou simbólica, mas é a presença real de Jesus no meio de nós. Ele disse, inclusive na missa de Pentecostes, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Pelo menos no nosso rito, não sei no rito ordinário qual foi o evangelho. Mas Jesus acaba o evangelho de Mateus falando assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Nosso Senhor está presente na sua igreja. E presente somente de forma concreta, real, visível, palpável, na Santa Igreja Católica. Não que Nosso Senhor, como Deus, não esteja presente no mundo inteiro, não esteja presente no universo, ele é onipresente. Não que Nosso Senhor não esteja perto de todo aquele que o invoca com coração sincero. Nosso Senhor ouve aqueles que o invocam com coração sincero e se faz também presente. Mas a presença real, verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, visível, está na Santíssima Eucaristia. E a Santíssima Eucaristia está somente na Santa Igreja Católica. Quando eu falo na Santa Igreja Católica, não estou falando da estrutura hierárquica, sei lá o quê. Estou falando da igreja mesmo, né? Dos nossos templos, nos nossos sacrários. Ele é o eterno prisioneiro dos nossos sacrários. Em todas as nossas igrejas, onde tem o Santíssimo Sacramento, nosso Senhor está ali. E em cada missa, sobre cada altar, nosso Senhor se faz presente novamente no santo sacrifício, no seu corpo, no seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Então essas são as 4 características do dogma da Santíssima Eucaristia. Jesus está presente sob a forma do pão e do vinho, sob a aparência do pão e do vinho, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, é muito importante a gente repetir isso. Bruno Felipe perguntou, já vou responder aqui, porque eu acho que é importante, nas igrejas ortodoxas, a transubstanciação, eu acho que é A com H, né? Existe a transubstanciação também? Sim. A igreja ortodoxa, embora não esteja em plena comunhão com a igreja católica, possui sacramentos válidos, todos os sacramentos válidos, né? Porque eles têm a sucessão apostólica, então tem bispos verdadeiros, padres verdadeiros. Então, na igreja ortodoxa existe a Santíssima Eucaristia. Jesus está presente realmente quando eles celebram a Santa Missa. Como a Santíssima Eucaristia é o tesouro mais precioso que Nosso Senhor deixou para a sua Santa Igreja, ela é sempre atacada. Em todos os séculos, nós vamos encontrar pessoas que duvidam, que propagam heresias, que mentem, que não creem nesse mistério insondável da Eucaristia. Então, o mistério da Eucaristia ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, ele é tão sublime, que se você não tiver um coração de criança, um coração puro, uma fé autêntica, você não acredita.
Então, são esses corações duros, esses corações que perderam a fé autêntica, que põem em dúvida a sublimidade da Eucaristia. Pela grandiosidade de Deus se fazer presente em algo tão simples, o alimento, o pão e a bebida, o vinho, né? Sob a aparência do pão e do vinho, lá está presente nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira vez que duvidaram da Eucaristia não foi, digamos, lá pela Idade Média, né? A primeira vez que duvidaram da Eucaristia, eu faço questão aqui de ler para vocês a palavra de Deus. E quem tiver a Bíblia pode abrir também, no Evangelho de João, capítulo 6. Eu não sei se aqui tem irmãos de outras denominações, protestantes, né? Não se ofendam, porque eu sou um padre católico e eu tenho que falar o que realmente nós pensamos. Na verdade, não só o que nós pensamos, mas tenho que falar a verdade. Somente a Igreja Católica obedece à palavra de Deus. Somente a Igreja Católica obedece na integridade à palavra de Deus. Exatamente o que Jesus nos deixou. A Igreja Católica conserva a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e as verdades fundamentais da nossa fé. E nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 6, ele diz o seguinte: então, depois da multiplicação dos pães, então tem aquele milagre da multiplicação dos pães, Jesus caminha sobre as águas, então no versículo 22, perdão, não no versículo 22, eu vou pular um pouquinho aqui, versículo 32, do capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus responde a pergunta que fizeram para ele sobre o maná, e ele diz: respondeu-lhes Jesus: eu vos asseguro que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. É o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. E o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. E aí as pessoas, sem entenderem, falaram assim: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não sofrerá fome. Aquele que crê em mim não passará sede. Contudo, eu vos disse que ainda que me tenhais visto, não credes. E aí continua. Mais na frente, os judeus murmuravam porque havia dito que ele era o pão descido do céu. Então, quem primeiro duvidou da Eucaristia, primeira crítica, primeira falta de fé na palavra de Jesus foi dos judeus. Quando Jesus diz: eu sou o pão descido do céu, é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. E os judeus criticaram, né? Nós conhecemos seu pai, sua mãe, né? Achavam que ele era filho de José. Como eu disse que desceu do céu? Que história é essa que ele desceu do céu? Jesus disse: não murmureis entre vós, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que quem o comer não morra. Está falando dele mesmo. Versículo 21. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu dou para a vida do mundo é a minha carne. Muito clara a palavra de Deus. Jesus é claríssimo. O pão que eu dou para a vida do mundo é a minha carne. E aí os judeus, como bons protestantes, né, protestam de tudo. Tudo que Jesus dizia, eles protestavam. Então, os primeiros protestantes foram os judeus. Deve ser por isso que o judeu gosta, que protestante hoje em dia gosta tanto de judeu. Então, os judeus começaram a discutir: como pode este dar-nos de comer da sua carne? Que história é essa? Está ficando doido? Esse cara é louco. Jesus lhes respondeu: asseguro-vos que se não comerdes comerdes a carne e beberdes o sangue deste homem, né, não tereis a vida em vós. Quem
comer minha carne e beber o meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, primeiro ele diz que eu sou o pão do céu. Primeiro ele diz que ele é o pão descido do céu. Depois ele diz que este pão, que é ele, né, quem comer deste pão, come da sua carne e do seu sangue. Minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, habitará em mim e eu nele. Então haverá uma comunhão. Versículo 57. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem me tomar como alimento viverá por mim. Este é o pão descido do céu. E não é como que os vossos pais comeram e morreram. Então não é como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come este pão viverá sempre. Ou seja, terá a salvação, a vida eterna. Disse isso ensinando na sinagoga de Cafarnaum. A multiplicação dos pães tinha sido num monte perto de Cafarnaum. Muitos dos discípulos que o ouviram comentavam: esse discurso é bem duro. Quem poderá escutá-lo? Quem é que vai entender isso? O que é que o senhor está falando? Então, até os discípulos não é que criticaram Jesus, mas disseram: Senhor, está demais, né? O senhor está falando uma coisa muito difícil. Eles falaram entre eles. Jesus, conhecendo por dentro que os discípulos murmuravam contra ele, então Jesus que conhece o coração dos discípulos e conhece o nosso coração, disse-lhes: isto vos escandaliza? O que será quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? Vocês estão escandalizados com o que eu estou dizendo? Então, como vocês vão acreditar quando eu voltar para o Pai, quando eu subir em corpo e alma, né, para o Pai? É o Espírito quem dá a vida, a carne para nada serve. O que é que significa isso? O Espírito é quem convence o nosso coração, não são os nossos raciocínios da carne, os nossos raciocínios humanos, as nossas ideias humanas, mas é o Espírito quem convence o nosso coração. E Jesus ainda diz: mas há alguns de vós que não creem. Por isso vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se o Pai não o conceder. Então, uma graça de Deus. E aqui vem o versículo mais forte, né, para a gente terminar aqui a leitura desse trecho do Evangelho. A partir deste momento, muitos de seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Lembram que Jesus, acho que eu mexi aqui sem querer, né? Então lembram que Jesus tinha muitos discípulos, tinha 72 discípulos, né? Versículo 66, como eu falei, a partir desse momento, muitos de seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então, depois que Jesus falou que tinha que comer da carne dele, beber do sangue dele, quem não comesse da carne dele, bebesse do sangue dele, não teria a vida eterna, que ele era o pão do céu e que este pão era a sua carne e o seu sangue, então alguns discípulos disseram: nós estamos seguindo um doido, um lunático e vamos voltar para nossa casa. Discípulos não são os apóstolos, discípulos são 72, os apóstolos eram 12. Então Jesus reúne-se com os 12, né, faz uma reunião com os 12, olha para eles, depois que viu que os discípulos, alguns discípulos começaram a abandoná-lo, e disse: vocês também querem ir embora? Como se dissesse no popular hoje: porta da rua, serventia da casa. Eu não mudo uma vírgula do que eu disse. E aí, Simão Pedro, já prenunciando, né, o primeiro Papa, responde: Senhor, a quem iremos? Tu dizes palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Então, São Pedro e os discípulos, naquele momento, mesmo sem compreender profundamente, ou talvez sem compreender nada, porque Jesus não tinha feito a última ceia ainda, isso aqui foi antes da última ceia, então eles não estavam entendendo nada. Mas Jesus pede a eles um ato de fé. Né? Vocês querem ir embora? E São Pedro responde em nome dos 12, não, Senhor. A quem iremos? Aonde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, queridos irmãos, esse foi o primeiro conflito sobre a Eucaristia. Foi quando Jesus pregou sobre a Eucaristia. Né? Jesus
pregou lá e os judeus não quiseram aceitar, os discípulos ficaram escandalizados e até os apóstolos, né? Jesus voltou para eles e ainda disse, querem ir embora? Pode ir. Né? E São Pedro responde, eles continuam com Jesus, mesmo sem entender. E aí eles vão entender na última ceia. Então, na última ceia, Jesus, depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, fazendo aquela ceia, ele, no final da ceia, a ceia ritual, a ceia judaica, a ceia pascal, ele toma o cálice, toma o pão, parte-o, dá aos seus discípulos e diz, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será dado por vós para a salvação do mundo. E a mesma coisa com o cálice, entrega aos discípulos e diz, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Aquilo que no rito ordinário nós ouvimos o padre pronunciar em cada missa. Este é o cálice do meu sangue, este é o mistério da fé, o mysterium fidei. Né? E a partir da ressurreição, a partir do Pentecostes, os discípulos, depois que Jesus não estava mais presente fisicamente no seu corpo humano, junto com eles, eles começaram a cumprir a ordem de Jesus. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Então, e isso é uma coisa muito interessante, porque desde o Novo Testamento, desde as primeiras missas, que foram celebradas por São Pedro, pelos apóstolos, junto com Nossa Senhora lá e todos os outros irmãos que assistiam àquela celebração, sempre era no primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana. Por que no primeiro dia da semana? Se o sábado era o feriado, né? O domingo era o dia de trabalho normal. Né? Entendo que domingo foi ser feriado só depois que o cristianismo se espalhou, muitos séculos depois. Mas os cristãos, mesmo num dia de trabalho normal, como se fosse segunda-feira, então domingo era um dia de trabalho normal, eles se reuniam para celebrar a Eucaristia. Por quê? Porque fazia memória da ressurreição de Cristo. Então, nosso Senhor criou o mundo em 7 dias, terminou no sábado, mas recriou o mundo, então recomeça a criação. Agora não é mais o primeiro dia da semana, agora é o 8º, misticamente falando, é o 8º dia, o dia da ressurreição. Por isso nós celebramos a Eucaristia no domingo, que se tornou agora o dia do Senhor, desde o Novo Testamento. São Justino, por exemplo, no ano 150, se não me engano aqui. Então, São Justino, ano 155, veja bem, o ano 155 fazia pouco tempo que tinha morrido o último apóstolo. Então, os cristãos dessa época, eram cristãos da primeiríssima hora, os católicos, os cristãos da primeiríssima hora. Muitos dos fiéis haviam conhecido pessoas que tinham conhecido Jesus, pessoalmente, Pessoalmente. Então, São Justino escreve, no dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Está lá para quem quiser saber onde é que tem essa passagem, está lá no Catecismo da Igreja Católica, número 1345. No dia do sol, é como hoje nas línguas, por exemplo, em inglês, Sunday, italiano é Domenica, mas, enfim, em outras línguas, em algumas línguas, ainda se fala dia do sol para o domingo, Domingo é o nome mais cristianizado, porque vem de Dominus, Senhor, o dia do Senhor. Então, na época de São Justino, no ano 155, ele escreve, no dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Eu achei interessante isso daqui, porque hoje nós fazemos tanta dificuldade, nós temos meios de transporte, nós temos
carro, até bicicleta, né? A gente tem missa perto, e faz tanta dificuldade para acordar cedo e ir para a missa. Enquanto por séculos e séculos, né? E até hoje, em alguns lugares mais pobres, mais distantes, pessoas andam quilômetros a pé para não perder a missa dominical, né? Eu sei de histórias, por exemplo, em algumas tribos africanas, onde há católicos, que o padre demora aí, mas não só lá na África, aqui no Brasil mesmo, né? Na Amazônia, por exemplo, ou no Nordeste, enfim, em tantos lugares que pessoas que fazem um sacrifício muito grande para encontrar a missa, né? E vão por amor a Jesus. E a gente, às vezes, tem facilidade, né? Tem carro, tem meios de transporte, tem ônibus, sei lá, e a gente não vai. Então, desde do primeiríssima geração. Aí o que é que São Justino fala? O que é que acontecia lá nessa reunião? Leem-se, na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Exatamente, ele está descrevendo o que é a missa até hoje. Comentários dos apóstolos é o quê? São as epístolas, né? É o Novo Testamento. Os escritos dos profetas são o quê? É o Antigo Testamento. Então, na nossa missa até hoje, ora nós temos palavra de Deus, né? Nós temos leitura, nós temos orações tiradas do Antigo Testamento, ora nós temos principalmente o Evangelho, sempre tirado dos escritos, dos comentários dos apóstolos, né? Ou como eles falavam no Novo Testamento. Lembra que nessa época não havia um Novo Testamento, né? Os protestantes, nossos irmãos, tadinho, né, gente? Vivem falando, porque a Bíblia diz, mas que Bíblia? Quem deu a Bíblia para vocês foi a Igreja Católica, né? Pelos primeiros séculos, né? Não tinha Novo Testamento. Tinha os livros, mas ninguém sabia quais eram os livros sagrados, né? Tinha Pastor de Hermas, tinha vários livros, né? Que os cristãos liam. E alguns considerados sagrados, outros não, e tudo. Tinha aquela discussão, tinha vários evangelhos, né? Evangelho de Tiago, não sei o quê, e eram lidos, né, pelos cristãos. Mas aos poucos a igreja foi discernindo, com a ajuda do Espírito Santo, quais seriam os livros realmente sagrados, inspirados pelo Espírito Santo. E demorou séculos para definir isso. Sem falar que a imprensa foi inventada no século XVI. Ou seja, a facilidade de ter uma biblioteca vem de 500 anos para cá, né? Aliás, não 500 anos para cá, né? Porque o livro não é tão acessível, até hoje o livro é caro. Então vocês imaginam. Enfim, vamos falar sobre isso aqui não, porque não tem fim, né? Mas eram lidos esses escritos, as memórias dos apóstolos, os comentários dos apóstolos, como fala São Justino, os escritos dos profetas. Depois que o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar. O que é isso? O sermão, né? É o sermão. A imitação, então, o que preside, né, o bispo ou o sacerdote, né, toma a palavra para exortar, para aconselhar a imitação de tão sublimes ensinamentos. Então ele vai descrevendo aqui a missa exatamente como nós temos hoje. Eu não vou ler tudo para vocês podem pegar número 1345 do Catecismo, que é tirado de São Justino, é um dos escritos desse padre da igreja do século II. Né? Então, gente, o que é que acontece? A Eucaristia, né, eu falei que hoje a gente ia falar um pouquinho sobre nossa conversa sobre a Santíssima Eucaristia. A Eucaristia, esse mistério tão sublime, né? A igreja, na sua sabedoria inspirada pelo Espírito Santo, foi tornando cada vez mais claro esse mistério, combatendo aqueles que contradiziam esta verdade do Evangelho. Nosso Senhor fala, nosso Senhor institui a Eucaristia na última ceia, os apóstolos celebram a Eucaristia com os irmãos desde o Pentecostes, né, desde o início da igreja, mas surgiam sempre os hereges, sempre aqueles que queriam contradizer, como até hoje, a palavra de Deus e a santa tradição. Então a igreja sempre vai esclarecendo melhor, rebatendo as heresias, rebatendo aqueles que queriam negar o mistério da fé, né? Nosso Senhor também auxilia a sua Santa Igreja
em todos os séculos com inúmeros milagres eucarísticos. Nossa, dava para fazer uma live aqui enorme, de 2 horas, só sobre os milagres eucarísticos, né? Que são magníficos, né? Maravilhosos. Né? Deus que prova para nós o mistério sublime que existe apenas na Santa Igreja Católica, né? Que são os milagres eucarísticos. Desse mês aqui, nós estamos no mês de junho, né? Recentemente tivemos a festa de Santo Antônio, nos lembra aquele grandioso milagre de Santo Antônio, que vocês devem conhecer, né? Que ele pregando lá numa cidade, então um figurão lá da cidade começou a zombar dele, zombar da Eucaristia, ele estava pregando sobre a Eucaristia, e ele fez um desafio. O desafio, né, para quem não sabe, eu vou contar, né? Quem já ouviu, vai ouvir de novo. O desafio era: pega esta sua mula aí, vamos deixar ela 3 dias sem comer nem beber. E no final, depois de 3 dias, eu vou passar com a Eucaristia. E vamos ver se ela, vamos colocar feno e água e vamos ver para qual dos dois ela vai atrás, né? E aí foi-se feito o desafio, que homem de fé, né? Que os santos da igreja, eles são o testemunho irrefutável da presença de Deus na Santa Igreja, da verdade, da veracidade da Santa Igreja Católica. Em nenhum outro lugar nós vamos ver a santidade e os prodígios que nós temos na Santa Igreja Católica, onde Deus, no céu, confirma a verdade da fé. E aí, o cara lá aceitou o desafio, até porque ele estava convicto que uma mula, né, um jumento, com 3 dias sem comer nem beber, é claro que ele ia correr para a água e comer, beber e comer, né? Então, depois de 3 dias lá, o jumento já lá gemendo de fome, morrendo, já fraco, já quase sem poder ficar de pé. E aí, amarrado, colocado de um lado o jumento amarrado, do outro lado uma tina de água, né, um monte de feno bem fresquinho, cheirosinho, o cheirinho do capim estava chegando lá no nariz lá do jumentinho, né? E toda a cidade parou para ver. E aí sai Santo Antônio com o ostensório da igreja e vai até a praça. E fica de um lado o feno, de outro lado o ostensório, né? E o jumento lá longe. E ele disse: solta o jumento. E aí o jumento corre direto para a Eucaristia. Não. Ele corre direto para o feno. Cheira, olha, não come, volta e se prostra na Eucaristia. Imagina a comoção daquele povo, daquela cidade, e aquele homem que foi provado que era pior do que um jumento, porque não acreditava na palavra de Deus. Quem não acredita na Eucaristia é pior do que um jumento. Esse foi o milagre que Deus fez através de Santo Antônio. Quem não acredita na Eucaristia é pior do que um jumento. Sabe com aquela piadinha do padre falar de jumento, né? Lá vem o padre no seu jumentinho, fazendo a desobriga das capelas. E toda a vida tinha um pastor que ficava na rua. Quando ele passava, um pastor protestante, fazia uma piadinha com ele. Aí um dia ele passou e o pastor disse assim: ô seu padre, ô seu vigário, o jumento já fez primeira comunhão? Aí o padre respondeu: não, ele é protestante. Pela grandiosidade da Eucaristia em todos os séculos, né? Houve quem duvidasse, e sempre a igreja reafirmou a palavra de Jesus. A igreja não pode negar a palavra de Jesus, então sempre reafirmou a palavra de Jesus e explicitou cada vez melhor esse mistério da fé para nós. Então, quando há dúvida, a igreja reafirma: não, está presente, a Eucaristia é verdadeiramente o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Até o demônio sabe que a Eucaristia é Jesus, né? Então, se num exorcismo, né, se leva a hóstia consagrada, o demônio fica louco. Os satanistas, né, têm uma fé tremenda na Eucaristia. Os satanistas invadem as igrejas para profanar a hóstia consagrada, roubam a hóstia das missas para fazer missas negras. Por que não tem culto negro e tem missas negras? Porque o demônio sabe onde está a verdade. Interessante, né? Não tem culto negro, mas tem missas negras, né? Onde se profana a Santíssima Eucaristia.
Interessante isso. Vocês já pararam para pensar como o demônio tem ódio das coisas santas e vai atrás de imitar e profanar as coisas mais santas, né? Então, o demônio treme com a Eucaristia, assim como treme também com Nossa Senhora, né? Não é verdade? Então, queridos irmãos, eu queria, assim, comentar um pouquinho nessa live, não quero me estender muito, né? Mas essa, digamos, dúvida sobre a Eucaristia ou heresias, né? Elas, como eu falei, existiram em muitos momentos da nossa história da Santa Igreja. Inclusive, assim como os discípulos, houveram também padres que duvidaram, né? O mais famoso foi um padre lá do século, acho que 13, antes do Concílio de Trento ainda, né? Que na hora ele tinha dúvidas sobre a Eucaristia, né? Ele dizem alguns, né, que a dúvida dele era porque ele não se sentia digno de que pelas mãos dele, ele duvidava, assim, achava assim tão incrível que pelas mãos dele, as mãos sacerdotais, pudesse estar ali presente, ele pudesse tocar no corpo de Cristo, né? Cristo viesse. Realmente é um mistério que nos ultrapassa de forma assim. É um mistério, a nossa vida é um mistério. Como pode Deus me obedecer? Quando eu tomo a hóstia nas minhas mãos e digo, né, este é o meu corpo, Deus se faz presente ali. Né? Mistério da fé. Então, esse padre, lá na Itália, na cidade de Lanciano, se escreve Lanciano com C, né? Se pronuncia Lanciano, ele duvidou, e aí Nosso Senhor, por misericórdia até a nós, né? Na hora da missa, na frente do padre, depois da consagração, a hóstia, a aparência de pão, na frente do padre se transformou num pedaço de carne. E no cálice, aquela aparência de vinho se transformou em sangue. Preste atenção aqui porque tem talvez um pouco de mal entendimento. A Eucaristia é sempre a carne e o sangue de Jesus, mas está escondido na aparência do pão e do vinho. Quando existe um milagre eucarístico, que a hóstia se transforma em carne, é a mesma coisa do milagre da transfiguração. Quando Nosso Senhor mostra aquilo que estava escondido. O que é que estava escondido no corpo de Jesus? A glória da divindade. E aí, no Monte Tabor, Jesus refulge, né? Aquela veste branca, aquela luz que os discípulos ficaram espantados. Era o que estava escondido na pessoa humana de Jesus. Jesus escondia aos olhos dos discípulos a glória da sua divindade. Então, quando há um milagre eucarístico, que a hóstia se transforma em pão, a aparência de pão se transforma em carne, como em Lanciano, o que acontece ali é que Nosso Senhor tira o véu do pão e mostra aquilo que estava de fato escondido, que a gente não conseguia ver com os olhos da carne, somente com os olhos da fé. E a coisa mais maravilhosa do milagre de Lanciano, que aconteceu lá na Itália, né, nessa cidade de Lanciano, onde a Eucaristia, diante de todo mundo, né, ficou visível como carne, e o vinho, né, o sangue de Cristo ficou visível como sangue. A coisa mais incrível é que esse milagre aconteceu há 700 anos. E hoje conserva-se num relicário muito precioso lá nessa cidade este pedaço de carne e este pouco de sangue sem apodrecer. Os milagres da igreja, os milagres verdadeiros da igreja, eles são tão gritantes, são tão fantásticos, são tão maravilhosos, que eles não são, muitos deles, né, são perenes, atravessam séculos. Então você vê um corpo de Santa Catarina de Labouré, de tantos santos aí, incorrupto, morreu séculos atrás, sem nenhum processo de embalsamento, né? Agora eu esqueci como é que se pronuncia a palavra. Não foi embalsamado, não tem, tão lá enterrado na terra como qualquer outra pessoa,
séculos e séculos, aquele corpo fica incorrupto. O que acontece lá em Lanciano? 700 anos e aquela carne nunca apodreceu. Aquele sangue nunca apodreceu. No século passado, no século XX, fizeram exames, a igreja permitiu que cientistas examinassem aquele milagre. E quando os cientistas examinam os milagres, o milagre se torna maior. É interessante. Então, o que é que eles descobriram? Descobriram inúmeras coisas. Descobriram, primeiro, que o corte, aquela carne, aquele pedaço de carne, é feito de um corte, obrigado aqui, Mary, embalsamento. Desculpe. Então, descobriram que aquele corte é um pedaço do coração. Primeiro, é carne humana. Segundo, é um pedaço de um coração humano. Terceiro, é um coração de homem. Quarto, descobriram o tipo sanguíneo, que é um tipo sanguíneo comum entre os judeus. Descobriram que o corte foi feito de uma forma que nem sequer um bisturi moderno conseguiria fazer daquela forma. É uma coisa perfeita, né? Como se um anjo tivesse feito. Enfim, uma coisa impossível de ser repetida. Descobriram que o sangue ele coagulou, tá? Não está em formato líquido, ele está coagulado, como o sangue de São Genaro. Outra coisa impressionante, né? O sangue lá de São Genaro, na Itália, que todos os anos, na festa de São Genaro, o sangue que está num relicário e coagulado, ele se liquefaz na frente de todo mundo, né? Então, esse cálice, né, que contém tem 5 coágulos do sangue, 5 pedrinhas coaguladas de sangue. Então, cientistas fizeram exames e descobriram que cada pedrinha, cada uma delas, pesa 50 gramas, nem mais nem menos. Incrivelmente, cada uma delas pesa 50 gramas. Mas a coisa mais incrível é que as 5 pedrinhas não pesam 250 gramas, mas pesam 50 gramas. Então, fizeram e refizeram milhares de vezes o teste. Uma pedra, um coágulo, pesa 50 gramas, 2, 50, 3, 50, 4, 50, 5, 50. Olha o mistério da Eucaristia. Jesus está presente inteiro na hóstia e também nas partes da hóstia, nos pedaços da hóstia. Se você parte a hóstia, Jesus continua presente inteiro em cada uma dessas partes. Olha que coisa magnífica. Então, falar dos milagres da igreja, o mundo, por que o mundo não crê? Não crê porque não quer, será julgado por isso. Se a gente pensar no milagre de Fátima, eu já fiz uma live aqui falando sobre a santidade da igreja, falei muito sobre esses milagres. Então, nós temos inúmeros milagres eucarísticos, inúmeros. Inúmeros milagres de santos que viveram só da Eucaristia, imagina, eu acho que Marta Robin, uma santa francesa, e tantos outros santos, agora não me vem na memória, que viveram anos se alimentando só da Eucaristia. A pessoa não comia, ela só comungava. Como pode? Que coisa impressionante. Não é que passou uma semana, um mês, uma pessoa passar um mês sem comer, ela já está para morrer. Mas passou anos se alimentando só da Eucaristia. Quem come deste pão não terá mais fome. Como diz Nosso Senhor no Evangelho, se cumprindo literalmente, claro que ele está falando também de forma espiritual, mas se cumprindo na vida dos santos até de forma física. Então, a igreja ela vai comprovando estes milagres, Ela vai, claro que existem fenômenos, a igreja sempre é muito prudente, às vezes demora décadas para comprovar um milagre, mas os milagres são muito abundantes, são sinais da misericórdia de Deus, nós não precisaríamos de milagres. Não sei se foi São Luís Gonzaga, que um dia perguntaram para ele, irmão Luís, se tivesse um milagre eucarístico ali na igreja, você iria ver? E ele responde, claro que não. Como assim? Você não tem piedade, você não tem fé, tem um milagre eucarístico ali na esquina, como você não vai ver? Eu não preciso, eu já acredito na Eucaristia.
Bonito, né? Santos são nota 10 mesmo. Quais são os ataques contra a Eucaristia hoje? Eu diria que hoje nós temos ataques muito sérios contra a Santíssima Eucaristia, que não são de pessoas que duvidam, porque eu acho que isso já está tão difundido, né? Então, não mais como nos séculos passados, mas hoje, né? Então, os protestantes não acreditam na Eucaristia, obviamente, é o mistério central da Igreja Católica, né? O maior de todos os sacramentos. Então, os ateus não acreditam na Eucaristia, isso aí é óbvio, né? A prova disso é quando nós passamos com o Santíssimo pelas ruas. Um padre do Rio de Janeiro que eu conheço, um dia mostrou para nós uma foto, ele passando com o Santíssimo e pessoas no bar. E eu já tive muito essa experiência de passar com o Santíssimo na procissão, quando eu era pároco do Eusébio, e via pessoas, pessoas que se diziam talvez católicas, não sei, que tinham fé em Deus, sei lá, mas na lanchonete, de costas para o Santíssimo, né? Então nós vivemos num mundo paganizado, né? Enquanto que décadas atrás, não são séculos atrás, décadas atrás, Jesus passou, o comércio fechava. Quando o padre ia dar o viático, né, levar o viático, que ele ia com a umbela, né, tocando sinos, coroinhas e tudo, ia levar o viático para o enfermo, né, as pessoas baixavam a porta do comércio, se ajoelhavam no chão. Quando o padre ia passando para levar a Eucaristia para um doente, as pessoas se ajoelhavam no chão, no meio da rua, paravam tudo onde estavam para fazer isso. Nós estamos num mundo paganizado. Vivemos num mundo que não tem mais fé, então pessoas que estão lá vivendo na procissão de Corpus Christi, a gente vai ver isso, né? Quem for fazer, muitas vezes vão ver pessoas lá na sua vida, estão nem aí, Jesus está passando. Se repete as cenas do Evangelho, quando Jesus passava, alguns o aclamavam, né? E outros blasfemavam, outros não acreditavam e tudo. O mundo paganizado, né? Voltou a ser pagão, o mundo voltou a ser pagão. Então, antigamente, as pessoas se ajoelhavam até no meio da lama, né? Você vê fotos antigas, mas não são coisas muito da Idade Média, não, gente, de 40, 50 anos atrás, né? Coisas recentes, muito recentes, né? Então, nós vivemos num mundo paganizado, então o ataque à Eucaristia é essa paganização. Porém, atenção que agora ela vem coisas mais sérias, né? Porém, eu não me escandalizo, preste atenção no que eu vou falar, com o mundo pagão. Não honrar a Eucaristia, porque eles não têm fé, eles não sabem mais o que é a Eucaristia, eles perderam a fé, eles são pagãos. O que é escândalo são os católicos não honrarem a Eucaristia. O escândalo é a profanação eucarística dentro das nossas igrejas, onde Jesus é profanado. Aí sim é um grande escândalo. Padre, do que você está falando? Eu estou falando da indiferença. Em primeiro lugar, a frieza, a indiferença, a falta de fé dos fiéis. Eu já escutei aqui no meu canal pessoas falando, dando testemunho, que fizeram a primeira Eucaristia sem saber que aquilo ali era o corpo e sangue de Cristo. Como pode, meu Deus? Como pode uma coisa dessa? Pessoas que entram na igreja não fazem genuflexão ao Santíssimo. Muitas igrejas, Jesus foi colocado numa capelinha lateral, tudo bem, mas não vão nem lá. Na hora da missa, da consagração, do momento mais sublime, ali está acontecendo um milagre. As pessoas não se ajoelham diante de Jesus. Que é isso, gente? É nosso Senhor, é nosso Deus. Se Jesus aparecesse aqui na sua frente, você não ia se prostrar e beijar os pés dele. Então você não tem fé nenhuma. Não tem fé. Quanta falta de piedade. Tem uma live que a gente falou um pouquinho sobre os abusos litúrgicos, né? O que é abuso litúrgico? Abuso litúrgico é falta de fé na Eucaristia. É achar que a missa é apenas uma coisa para eu me sentir bem, que é o pão da partilha. Que história de pão da partilha? Que pão da partilha coisa nenhuma? É o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Que pão da partilha o quê? Pão da partilha está lá na ceia protestante. Vá lá para o culto. Quer ser crente? Vá lá para o culto. Aqui é o sacrifício de Cristo. É a Santíssima Eucaristia. A máxima reverência, a máxima adoração, a máxima honra, o máximo respeito, o máximo amor
O máximo é o próprio Deus. Como assim, gente? Quanta profanação na Eucaristia, na forma, né? De como se comportam dentro da igreja. Então, pessoas que vêm peladas para a igreja, né? Graças a Deus, a gente, no rito tridentino, nossas paróquias tradicionais, isso praticamente não existe, né? Nós somos muito exigentes, graças a Deus, com relação à vestimenta das senhoras, mas onde não há essa exigência, as pessoas vêm nuas para comungar. Meu Deus, o que é isso? É um sacrilégio, pessoas que vêm, meu Deus do céu, de forma indecente, mais do que indecente, imoral, levando outras pessoas a pecar. Né? E, como eu sempre digo, a respeito da roupa, a boca fala do que o coração está cheio e a roupa expressa o que você tem dentro do seu coração. Não é que todo mundo que está de saia ou de batina é santo. Não é isso. Mas a nossa maneira de nos comportar deve expressar o que nós temos dentro. A gente pode até ser falso, mas deve expressar o que tenho dentro. Eu não posso dizer que tenho um coração puro e eu me visto, desculpe, né, como uma mulher da vida. Não é verdade, isso é hipocrisia. A sua maneira de se comportar está mostrando que suas palavras não são verdadeiras. Né? Que é uma falsidade. Então, a profanação da Eucaristia, na maneira como as pessoas se vestem normalmente, porque eu sou templo da Eucaristia. Se eu comungo, Jesus está dentro de mim. Então, não deve ser decente só na igreja, tem que ter decente em todo canto, mas principalmente na casa de Deus. Né? Conversa, as pessoas que entram no templo começam a conversar, mascar chiclete. Eu fui pároco de um lugar, né? Vou dizer aonde, acolá. Nossa Senhora, quando terminava a missa, o faxineiro, o sacristão, né, que tem um amigo meu, vinha dizer para mim, padre, por favor, fala nos avisos, porque toda segunda-feira que eu venho limpar a igreja é pipoca, copo de plástico, garrafa de água, parece uma praça. Né? A pessoa leva as crianças, dá bala, dá pipoca para as crianças, e aí derrama no chão, copo de... Pelo amor de Deus, gente. Aliás, praça não, né? Vamos respeitar a praça também, porque a praça tem que deixar o lixo dentro do lixo, não é jogar no chão, não. Deve ser a sua casa mal educada que você faz isso. Mas na casa de Deus... Essas são profanações visuais, digamos assim. São simples, mas existe uma pior do que todas essas aqui, são sinais de uma outra muito pior. É a quantidade de pessoas que comungam em pecado mortal. Comungam sem terem se confessado. Comungam fazendo anos que não se confessam. Ou porque vivem em estado de pecado mortal e não se confessam. E vão comungar como se fosse a ceia protestante. Como se fosse apenas participar do pão da partilha, né? Tem até musiquinha de comunhão com esse negócio de pão de partilha. Que pão de partilha aqui nada, rapaz? Pão de partilha é lá nos crentes, aqui é a Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. É Nosso Senhor que está ali. Que pão de partilha aqui nada? Ah, é para lá. Olha, eu estou irritado. O problema é não se respeita mais nada. Perdeu-se a fé. Então o mundo está paganizado e o paganismo entrou na igreja. Que o mundo esteja paganizado sempre teve, meu irmão. No tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, nos primeiros séculos da igreja, nas terras de missões, o mundo é paganizado. Não é surpresa, não. A surpresa é que o paganismo tem entrado. Isso é que é surpresa. Isso é que a gente precisa purificar. Claro, é uma graça de Deus, é pela evangelização, é pela pregação, é pelo catecismo. É o que eu estou fazendo aqui nesse YouTube. Né? É o que nós padres devemos fazer, ensinar o povo a verdade do evangelho. Não é para salvar baleia, nem ovo de tartaruga, não. Isso aí tem gente que faz isso aí. Não é para falar de esgoto, não. Tem gente que faz isso aí. É para falar a verdade do evangelho. Eu sei que vou virar meme. Eu tenho certeza que vou acabar virando meme. Ó, vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Engraçado que São Paulo começa falando do véu das mulheres. O véu das mulheres. Escutei já um negocinho. Negócio de usar véu, isso é moda. Engraçado, moda que eu saiba é uma coisa que surge do nada. Não é não?
Então, virou moda agora usar Maria Chiquinha. Nunca se usou antes e agora passou a se usar Maria Chiquinha. Imagina aí, a mulher tudo de Maria Chiquinha no meio da rua. Isso é engraçado. Mas teve um tempo aí que surgiu uma novela aí da Globo, uns anos atrás, que era uma novela italiana, antiga, e que usava assim um lenço na cabeça. O que tinha de menina? Aí pode, né? Para seguir a novela da Globo, tava tudo de lencinho na cabeça. Né? Agora, usar véu na missa é moda. Moda o quê, rapaz? Há 2000 anos que a igreja usa véu, agora virou moda. Que moda o quê? Ah, pelo amor de Deus. Não é moda não, tradição. Vem dos apóstolos, tá aqui, ó. 1 Coríntios. Ah, pá, você está dizendo que é obrigatório? Não estou dizendo que é obrigatório porque eu não mando nas leis da igreja. As leis da igreja, no rito novo, no rito ordinário, diz que não é obrigatório. Mas também não é proibido. Também não é proibido, não é para ficar fazendo hora e proibindo as senhoras, as moças, a quererem vestir-se com modéstia e usar piedosamente o seu véu, né? Mas, enfim. Mas no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo vai falar também da missa. São Paulo vai falar da missa. E ele diz o seguinte, ele começa a criticar, porque as pessoas estão naquela época, na época dos apóstolos, a missa ainda era dentro de uma refeição, como foi a primeira missa, né? Então tinha um ágape, ou seja, tinha uma espécie de confraternização dos irmãos. Então, era ainda no início, né? E chegava-se o momento em que havia a verdadeira missa, né? Então, se repetia as palavras e os gestos de Jesus na última ceia. E aí São Paulo critica que as pessoas estavam muito mal educadas, estavam profanando aquela reunião sagrada. E aí ele diz, desprezais a Assembleia de Deus, né? Desprezais a igreja e envergonhais os que nada têm, porque as pessoas iam lá, avançavam, faziam aquela balbúrdia. Nisso não vos louvo, pois eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Está lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O Senhor, na noite em que era entregue, tomou o pão, dando graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo. Então, São Paulo repete as palavras de Jesus, que será entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, repita a mesma coisa. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. De fato, sempre que comeis este pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Portanto, e aqui vem o mais importante, quem comer o pão eucarístico, né, corpo de Cristo, e beber o cálice do Senhor indignamente, é réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem não reconhece o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Quem não reconhece, quem não respeita, quem não honra o corpo do Senhor, comunga indignamente, come e bebe da própria condenação. É um pecado gravíssimo. Não é lei da igreja, palavra de Deus. Não é invenção, não é porque a igreja é dura. Eu fico muito irritado. Tem gente que fica comentando e falando, porque a igreja devia liberar a comunhão para divorciado. A igreja devia liberar, é o pão da parte. Meus irmãos, meus irmãozinhos queridos, a igreja não pode mudar a palavra de Deus. A igreja não é ela que faz as leis. Não é ela que faz a doutrina, não é ela que faz a fé. Nós apenas transmitimos aquilo que recebemos, e recebemos de Jesus e recebemos dos apóstolos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna, e o pão que desceu do céu sou eu, diz nosso Senhor. E é isso que é a Santa Missa, né? É isso que é a Santa Missa. O Bergson Pessoa falou assim, o importante é ser feliz, assinado, demônio, realmente. É a frase mais satânica que existe no mundo moderno. O importante é ser feliz. Porque o importante é ir para o céu e não ser feliz, né? E se você for para o céu, você será
eternamente feliz, né? E claro, seguir Jesus nesta terra já nos traz felicidade, né? A Eucaristia virou remédio para os doentes. E se esquece que comungar pressupõe um estado de graça anterior à comunhão. Exatamente. Então, padre, a Eucaristia ela é remédio? Vou explicar isso aqui para não ter dúvida. Eucaristia é alimento. Nós nos alimentamos de Jesus. Jesus fica presente no nosso corpo, fisicamente, né? Mesmo você comungando na boca, Nosso Senhor toca a sua língua, entra, passa por aqui, vai até o seu estômago. É Jesus presente, a carne, o sangue de Cristo, que está na hóstia consagrada. Jesus está dentro de você. E você sai da igreja com Jesus dentro de você, né? Por isso que Padre Paulo Ricardo aconselha muito a gente fazer uma longa ação de graças, enquanto Jesus está fisicamente tocando a minha carne. Então, a Eucaristia, diz São Paulo aqui, e a igreja sempre afirmou e reafirmou em todos os séculos, ela deve ser recebida com dignidade. Com dignidade, ou seja, eu devo recebê-la, primeiro, sabendo o que eu estou fazendo, acreditando no que eu estou fazendo, tendo me preparado, tendo feito o que nós chamamos hoje de primeira comunhão, e estando em estado de graça. É o sacramento dos vivos. Então, ela é o alimento que nos dá força para nós caminharmos para o céu e fazermos a vontade de Deus, ok? Então, a Eucaristia, recebida com amor, com piedade, ela traz para nós também a cura, preste atenção, a cura dos nossos vícios. Não é que você vai para lá em pecado mortal, mas quando você se alimenta da Eucaristia, você ganha força para se livrar dos seus vícios. Se você está em pecado venial, os seus pecados veniais são perdoados, tá? Entenderam isso? Então, é o remédio porque me dá força para eu fazer a vontade de Deus e me libertar dos meus vícios. E se eu estou em estado de graça, mas tenho imperfeições ou pecados veniais, a Eucaristia, quando eu comungo com piedade, com devoção, a Eucaristia me torna puro, perdoa, porque é o próprio Jesus que vem a mim e perdoa os meus pecados. Entendeu? A Eucaristia nos preserva de pecar, sim, porque ela aumenta em nós a graça de Deus, o amor de Deus no meu coração. Então, claro, a gente precisa comungar com piedade, né? Porque a Eucaristia, ela tem em si a força para nos santificar, mas a gente vê igrejas cheias de pessoas profanando a Eucaristia. Então, não é só comungar, é comungar com piedade. Então, você vê o efeito que a Eucaristia faz em uma pessoa que comunga santamente, então você vê a vida dos santos, e você vê o efeito que a Eucaristia faz numa pessoa que comunga impiamente, muitas vezes em pecado mortal. Diz aqui São Paulo que come a própria condenação. Então, a Eucaristia é remédio para o pecado? Então, por que a pessoa não está sendo santa? Né? Aí é? Então, por que não está sendo santa? Aí é. Então, por que não está sendo santa? Não está sendo santa porque está comungando indignamente, né? Então, ela é remédio que nos preserva do pecado mortal, porque ela é a força para a nossa alma, né? Ninguém é digno de receber Jesus, de fato. Mas nosso Senhor nos torna menos indignos quando estamos em estado de graça, tá? Estado de graça. É uma grande falta de amor a Jesus, falta de respeito, você recebê-lo estando... porque, gente, é porque a gente não dá para falar aqui, né? A live já está quase 1h30, né? O pecado mortal é o estado de inimizade com Deus, né? Inimizade com Deus. Se eu peco mortalmente, eu vou para o inferno se eu morrer no pecado mortal. Então, Jesus não está no inferno. Entende? Então, eu cometi um ato de inimizade. Inimizade. Então, como eu vou entrar em comunhão se eu sou... os meus atos são atos de inimizade. Eu preciso me purificar antes disso. Eu preciso me purificar. Então,
Uma coisa que infelizmente tem se falado muito, né? É, eu penso que você faça o seguinte: assista o vídeo que eu lancei essa semana, acho que foi ontem, foi antes de ontem, sobre os casais que vivem em segunda união, né, se podem ou não podem comungar. Claro que não podem. Por que que não podem? Porque que Deus uniu, o homem não separe. Então, se a pessoa já foi casada na igreja e depois se separou, é uma separação só física, porque o sacramento perdura para sempre. Então, Jesus diz claramente no Evangelho, leia no Evangelho, Mateus capítulo 5, quem se separar de sua mulher e casar com outra, comete adultério, tanto a mulher quanto o homem, comete adultério. Né? Mas assiste o vídeo que eu explico bem direitinho, não vai dar para explicar aqui agora. Então, não posso comungar estando em adultério. Tá? Não significa que a gente vai expulsar essas pessoas da igreja, não vai amá-las, não vai acolhê-las, nada disso. Eu acho que isso que a própria igreja tem se preocupado, porque existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão vivendo nesse estado. Então tem se preocupado de acolher. Acolher é uma coisa, amar é uma coisa, mas, como é que se diz? Enganar é outra coisa. Né? Eu sempre gosto de dizer isso. Você vai para um hospital, você tem que ser bem acolhido, bem recebido, mas você não pode ser enganado. Você não pode o médico dizer, não, você não tem nada não, que é isso, toma uma aspirina, e a pessoa está tendo um derrame. Né? Só porque a pessoa não quer aceitar que está doente. Não tem como, né? Eu tenho que falar a verdade. Não, você está doente. Não, mas olha, eu tenho diabetes, mas eu adoro comer bolo, porque bolo é bom, deixa de ser falta de fraternidade, aniversário do meu filho, falta de misericórdia, que igreja rígida, né? Que médico rígido, porque senão eu quero comer bolo e doce, 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 doce. Aí tem um coma, né?